No método não hierárquico, o principal deles vai ser o K-médias, né? Então, o K-médias eu já expliquei lá o algoritmo de funcionamento dele. No R, como é que funciona? Dentro do mesmo banco de dados, a gente pode utilizar o DF aqui só para deixar todo mundo na mesma escala. Usa esse pacote factor extra e o comando vai ser esse caminho, bem simples. Só que os dois principais argumentos dele são, obviamente, o banco de dados e em seguida o número de grupos que vocês têm interesse. Diferente dos métodos hierárquicos, você vai ter que indicar o número de grupos e isso na discussão você vai ter que se embasar para convencer a quantidade de grupos que vai ser escolhida. No K-médias, não. Aqui você vai ter que dizer, eu quero 4 grupos, 3 grupos. Então você já vai ter que dar uma ideia do número de grupos a serem formados, tá? Então essa é a parte mais difícil. Mas supondo que você queira colocar formar 4 grupos, você aplica o método, tá? Então ele automaticamente entra naquele algoritmo que eu já falei para vocês e vocês podem plotar esses gráficos, né? Quando ele solta, ele já solta. Se você quer 4 grupos, ele solta os 4 grupos com os indivíduos que pertencem a cada grupo. Só que fica legal quando você faz a plotagem. Primeiro, que você pode utilizar esse comando aqui do pacote FPC para plotar um número razoável de grupos, tá? No caso aqui, justifica, por exemplo, porque eu escolhi 4 grupos, tá? Tá também muito associado ao índice de Dan. Então, por exemplo, a ideia é você começar com os métodos hierárquicos, escolher mais ou menos o número de grupos e sugerir no K-médias, tá certo? Depois que você sugere o número de grupos, você pode plotar primeiramente esse gráfico, ele usa 2 dimensões, que é associado ao que? As coordenadas principais. É a mesma ideia de componentes principais. Só que em vez de nome de componentes, utiliza coordenadas ou dimensões, tá? Então ele constrói aqui as 2 dimensões, traz todo mundo como se fosse um pau ordenado e constrói aqui os 4 grupos. Então fica um gráfico legal, porque ele já mostra aqui quem são os 4 grupos e no caso, os estados que pertencem a cada grupo desse que você sugeriu, tá? Outra forma vai ser esse, que é a mesma ideia de coordenada discriminante, tá? Esse desse aqui é de coordenada discriminante, que parece muito, é praticamente a mesma ideia daquele de coordenadas da análise discriminante. Então ele mostra que ele não mostra especificamente os indivíduos, mas mostra que eles estão espaçados dessa forma de acordo com essas coordenadas discriminantes, certo? No R a gente utiliza esses dois comandos. Então posso escolher quantos grupos eu quiser. Posso fazer a mesma coisa para 8 grupos. A gente está vendo aqui que o índice de Dan ele mostra quanto maior evidência que aquele número de grupos vai ser escolhido e tem um índice de Davis-Bound, que é esse caso aqui. Como são dois índices diferentes, eu coloquei esse gráfico aqui. Então você tem evidência que o Davis-Bound é o contrário. Quanto menor o valor, melhor. Então aqui eu pensei em 4, por isso que eu sugeri 4 grupos. E aqui a gente vê que ele vai diminuindo. Então a evidência que tem aqui vai dividindo bastante em vários grupos, né? Só que chega um momento que se você colocar grupos demais, acontece que vai ficar difícil a interpretação e o convencimento de o porquê a gente vai escolher tantos grupos, né? Mesmo que tenha bastante diversidade. Então, se fizer com 8 grupos, praticamente o mesmo comando. Então, só vou mudar aqui o DF, que é o banco de dados, e o próximo argumento eu vou escolher, no caso, 8 ao invés de 4. Tá? Então, ele mostra que os 8 grupos ficam bem divididos, né? Então, aqui a gente percebe também que se colocasse 8 grupos, não seria nada anormal você escolher 8 grupos. E aqui a gente destaca também que esses 8 grupos são formados, um deles, só pelo estado do Alasca. Então já mostra também que você consegue, como eu falei no início do conteúdo, mostrar aqui pontos que sejam discrepantes de forma multivariada, tá? Então, mesma ideia, tá? São os mesmos gráficos. E o outro método, além do K-médias, eu decidi falar do método Toche, que ele é a mesma ideia, só que ele vai gerando também centroides. E a vantagem do método Toche, que eu acho melhor do que o K-médias, porque no de K-médias você tem que inicializar o algoritmo com o número de grupos. E no método de Toche não.
No método de Toche vocês só aplicam, que ele pertence a esse pacote BioTools, tá? É também um método não hierárquico. E ele já indica o número de grupos. Então, se eu aplicar o método na matriz de distância, que vocês podem utilizar a distância euclidiana ou qualquer uma daquelas que eu já mostrei para vocês, ele já sugere. Então, aqui, por exemplo, olha como é simples. Vocês só vão aplicar esse comando Toche numa matriz de distância, que é o principal argumento dessa função. E ele já vai colocar aqui, ele sugere 8 grupos. Por isso que eu também coloquei nos demais, né? Finalizei o Kmédias com 8 grupos. Então aqui o grupo 1, ele é formado por esses estados, por essas cidades, o grupo 2 por essas. Então ele mostra aqui os indivíduos ou as observações, as cidades, que estão dentro de cada um desses clusters que ele vai formar. Okay? Então esse método é muito bom por isso. Esse método é pouco utilizado na estatística no sentido de ele é pouco divulgado, mas ele é muito útil por conta disso, porque você já não vai precisar ter a subjetividade de dizer o número de grupos que você quer, nem vai pensar nisso. Então pode começar com ele, depois fazer análise de agrupamento para ver se de fato esses 8 grupos coincidem. Então todos eles se completam. Tá? Mas se quiser só utilizar os métodos hierárquicos como o dendrograma, não tem problema, que você já tem algumas medidas para subsidiar o número de grupos que vocês vão identificar. Tá? Mas o Toche ele é indicado nesse sentido, que você não vai ter nenhuma participação né, em tomar essa decisão do número de grupos. Ok?